Mais de 11 milhões de toneladas de produtos químicos agrícolas são despejados todos os anos nas vastas terras da América. Por que essa carga tóxica envenena silenciosamente as hidrovias, desde o poderoso Mississippi até os pequenos riachos do oeste? A vida torna-se cada vez mais escassa e exaurida nesses ambientes aquáticos. Isso motivou as pessoas a tentarem algo sem precedentes ao liberar alguns castores de volta a esses lugares. O inesperado aconteceu logo após a reintrodução. À primeira vista, a ação parece irrelevante, mas na prática, esse pequeno engenheiro natural, antes desprezado pelos humanos, começou a mudar tudo. Sem plantas, sem financiamento e sem licenças de construção, eles utilizam apenas dentes, lama e alguns galhos. Mas isso é apenas o começo. Vê-se o levante de estruturas capazes de remodelar paisagens inteiras. Pode-se notar como a geografia local reage fisicamente à intervenção. A questão técnica é se essa criatura pode realmente resgatar um ecossistema da iminência do colapso. A jornada de renascimento tem seu início neste ponto: 2 bilhões de toneladas. Esse é o volume exato de resíduos que a humanidade libera anualmente no ambiente. Por que os rios que antes sustentavam civilizações entram em declínio global acelerado? À primeira vista, parece ser apenas o resultado do crescimento populacional. Mas, na prática, o problema reside no fluxo contínuo de quase 50 milhões de toneladas de plástico e mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais que fluem silenciosamente para os cursos d'água. Nenhum lugar torna esse processo mais evidente do que o rio Mississippi, a artéria principal da nação. Ele drena 40% do território dos Estados Unidos, arrastando consigo as águas residuais de 31 estados. Pode-se notar como a correnteza turva transporta essa carga invisível em direção ao oceano. Todo verão, o rio entrega quantidades massivas de nitrogênio e fósforo diretamente no Golfo do México. Mas isso é apenas o começo. Essa descarga química cria a infame Zona Morta, segundo dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, referentes a 2023. Essa área privada de oxigênio expandiu-se para 3.558 milhas quadradas. A extensão equivale a quase o tamanho do estado de Delaware, tornando-se um local onde quase nenhuma criatura de fundo consegue sobreviver. Mais de um século de represamento, canalização e drenagem de pântanos removeu quase 50% das florestas de várzea do Alto Mississippi. Depois, fica mais complexo. O Baixo Mississippi encolheu para apenas cerca de 30% de sua extensão original. Esse gigante transformou-se em uma máquina de produzir inundações. O desastre de 1927, que causou danos equivalentes a mais de 25 bilhões de dólares hoje, permanece como uma das catástrofes naturais mais devastadoras da história americana. O sistema fluvial segue seu curso alterado, 0,2 graus por década. Essa é a taxa exata de aquecimento global registrada atualmente. Por que essa fração numérica gera consequências tão devastadoras? O aumento parece lento e gradual nos gráficos climáticos. Na prática, esse calor seca as florestas, tornando a vegetação combustível pronto para alimentar incêndios em todo o mundo. Vê-se como rios exaustos pela poluição perdem volume enquanto a Terra aquece mais rápido do que nunca. Apenas em 2023, os Estados Unidos registraram mais de 2.690.000 acres queimados. Mas isso é apenas o começo. O dano econômico total decorrente dos incêndios florestais é estimado em 893 bilhões de dólares a cada ano. Da Califórnia ao Canadá, cinzas caem sobre a superfície da água em rios e córregos. À primeira vista, o solo parece apenas chamuscado, mas na prática a camada fértil é destruída e os fluxos de água tornam-se imprevisíveis.
A mudança climática intensifica cada parâmetro físico do ambiente. A umidade relativa cai e os ventos sopram com força crescente. Pode-se notar como uma única faísca evolui para uma catástrofe total em poucas horas. Florestas desaparecem e áreas úmidas entram em colapso. Rios já enfraquecidos aproximam-se de seu ponto de ruptura definitivo. 60 milhões. Esse era o número estimado de castores na América do Norte antes de um colapso populacional massivo. Caçadores buscavam peles e castório de forma implacável entre o século XVII e o final do século XIX, deixando rios enfraquecidos próximos ao ponto de ruptura. No início de 1900, restavam apenas algumas centenas de sobreviventes dispersos em pântanos remotos e inacessíveis. Mas isso é apenas o começo, porque o desaparecimento de uma única espécie impactaria tanto a estabilidade hidrológica continental? O ecossistema parecia funcionar sem eles, mas os sinais de degradação física eram claros. A ausência dos engenheiros naturais fazia riachos secarem mais rapidamente e permitia que incêndios florestais se espalhassem com facilidade alarmante. Ecologistas lançaram o projeto Methow Beaver em 2008 para reverter o cenário nas cascatas do norte. Utilizam-se armadilhas humanitárias para a captura e realizam-se exames de saúde detalhados antes do transporte. Pode-se notar como os especialistas realocam indivíduos de áreas residenciais para bacias hidrográficas degradadas que necessitam de intervenção urgente. Aparentemente, não é complexo mover animais, mas na prática, a seleção do habitat define a recuperação da bacia. Um incêndio florestal massivo em 2014 abriu portas para um experimento inédito em terreno queimado. A câmera desliza ao longo da paisagem, onde 8 pares de castores foram soltos diretamente em 3 bacias carbonizadas pelas chamas. Transição para o próximo nível. Vê-se como a topografia muda radicalmente após apenas 1 ano de atividade biológica intensa e contínua. Todos os animais sobreviveram ao inverno rigoroso e construíram mais de 15 novas barragens utilizando detritos locais. Vales antes negros e estéreis transformaram-se em zonas úmidas e verdes em poucas estações. A recuperação natural se estabelece silenciosamente na paisagem. Poucas estações bastam para que paisagens secas se convertam em zonas úmidas complexas sob a ação contínua dos castores. Por que os ecologistas classificam esses animais como engenheiros de ecossistemas? A resposta reside na capacidade única de restauração hidrológica que eles possuem, superior a qualquer outra espécie. Cada ramo arrastado firmemente na boca e cada tronco posicionado iniciam uma reconstrução de escala inigualável no ambiente. À primeira vista, as barragens parecem amontoados aleatórios de madeira, mas na prática, elas funcionam como sistemas precisos de retenção que alteram a física do rio. A estrutura não bloqueia a água completamente, apenas desacelera o fluxo da corrente com eficiência hidráulica. Isso permite que o líquido transborde lateralmente, encharcando o solo seco e criando novos pântanos. Mas isso é apenas o começo. Em questão de semanas, os sedimentos retêm nutrientes vitais no leito. Pode-se notar como juncos, salgueiros e álamos brotam rapidamente nas margens recém-formadas. Ondas de renovação trazem os insetos de volta ao ambiente restaurado, alimentando a cadeia trófica. As lagoas criadas tornam-se oásis funcionais, onde veados, mula, alces, perdizes e patos reais param para descansar e se hidratar. Vê-se como pequenos peixes encontram refúgio seguro entre os galhos submersos, enquanto inúmeras espécies de aves utilizam o local. Depois, fica mais complexo. Escavadeiras mecânicas e concreto tornam-se obsoletos diante da estabilização natural e duradoura das margens dos rios. Ecologistas definem o castor como uma espécie-chave, um pilar que impede o colapso estrutural de todo o sistema biológico.
Essa força técnica foi provada drasticamente na República Tcheca. Um projeto de barragem orçado em US$ 1.200.000 ficou paralisado por 7 anos devido à complexa burocracia estatal. Enquanto os documentos tramitavam, uma única colônia de castores assumiu o local de construção. Os animais levantaram um dique na localização exata planejada pelos engenheiros humanos. A obra criou a lagoa e restaurou as condições da zona úmida, com tal perfeição que os oficiais admitiram a execução gratuita e precisa do trabalho. O ciclo natural segue seu curso sem necessidade de intervenção externa. Mais de 300 castores foram reintroduzidos pelos ecologistas no rio Upper Method desde 2008. Por que a gestão hídrica moderna recorreria a animais selvagens para combater a seca? A resposta para essa estratégia biológica não é imediatamente óbvia para quem observa os vales áridos. Mas, na prática, a reintrodução gerou 176 novas lagoas em apenas uma década, criando reservatórios que custariam milhões de dólares aos humanos para serem replicados com máquinas. Pode-se notar como a paisagem se transforma fisicamente ao redor dessas construções naturais. Um único dique de castor é capaz de reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial, alterando a hidrografia local. As primeiras 62 lagoas sozinhas armazenaram quase 5 milhões de galões, mas isso é apenas o começo. Atualmente, a rede inteira retém mais de 65 milhões de galões de água anualmente. Esse volume acumulado seria suficiente para abastecer uma residência em Twist por mais de 20 anos consecutivos. Depois, fica mais complexo. Os benefícios infiltram-se muito além da superfície visível dos espelhos d'água. Um estudo na bacia do Rio Columbia descobriu que apenas 29 lagoas de castores adicionaram 6,6 milhões de galões de água subterrânea. Vê-se como as represas espalham o fluxo sem bloqueá-lo totalmente, permitindo que o líquido penetre no solo e recarregue aquíferos vitais. Aparentemente simples, mas é essa reserva que ajuda regiões inteiras a suportar as secas mais severas. Durante o verão, a água armazenada é liberada lentamente pelo sistema. Isso mantém os riachos mais frios, estáveis e fluindo mesmo nos picos de calor intenso, enquanto vales sem esses aliados secam até expor a rocha nua no final da estação. As áreas habitadas por castores preservam a grama verde e a vida persistente. 3 vezes mais umidade. Essa é a quantidade exata que áreas com barragens de castores retêm, em comparação com locais sem elas, segundo análises de satélite da NASA de 2020. Por que essa retenção hídrica se tornou um dado tão crítico para os pesquisadores? A paisagem ao redor frequentemente racha e seca sob o calor intenso. A resposta está no fato de que essa água cria um escudo natural contra incêndios florestais, algo que os cientistas jamais esperaram encontrar inicialmente. Levantamentos realizados em Washington e Idaho mapearam vales habitados por castores surgindo como oásis resistentes ao fogo na vegetação. Mas isso é apenas o começo da descoberta. À primeira vista, parece improvável que pequenas represas detenham grandes queimadas, mas na prática, elas funcionam como barreiras físicas eficazes. Durante o incêndio Twist de 2015, muitos desses lagos foram chamuscados em apenas um lado, enquanto a outra margem permaneceu verde e intacta. Pode-se notar como os bombeiros, inclusive, utilizaram a água acessível desses mesmos lagos para combater as chamas intensas na região. Depois, fica mais complexo entender o mecanismo de proteção. A resiliência ao fogo provém da forma técnica como as estruturas espalham a água pela paisagem adjacente. O solo fica profundamente encharcado, preservando uma camada fria de lama e criando depressões úmidas que o fogo não consegue consumir.
Consequentemente, os lagos de castores atuam como fortalezas ecológicas em meio a temporadas de incêndios cada vez mais severas. A proteção natural permite que o ecossistema local mantenha sua integridade. 63%. Foi exatamente esse o crescimento da população humana no estado de Washington entre 1990 e 2020. Mas por que essa expansão demográfica quase levou 7 espécies nativas de salmão à extinção? À primeira vista, o desenvolvimento urbano parece distante da realidade subaquática dos rios. No entanto, o avanço do concreto estreitou os cursos d'água e aqueceu drasticamente o habitat, eliminando planícies de inundação essenciais para a vida aquática. O Estreito de Puget perdeu mais de um terço de sua costa natural nesse processo, derrubando as populações de salmão Chinook e Coho em até 90%. Mas isso é apenas o começo da intervenção ecológica. Desde 2014, o projeto Castor Tulalip reintroduziu mais de 200 castores em riachos na região norte para reverter o cenário. Pode-se notar como esses pequenos engenheiros constroem longas cadeias de lagoas frescas que alteram a paisagem. Alguns sistemas contam com 12 ou 13 barragens consecutivas que reconfiguram a hidrodinâmica local. Vê-se a correnteza desacelerar, proporcionando sombra vital e produzindo enxames de insetos dos quais os peixes jovens dependem. O processo está apenas ganhando velocidade. Ecologistas documentam agora o retorno de centenas de salmões juvenis a locais antes classificados como riachos mortos. A recuperação do ecossistema avança com o fluxo das águas, 150 realocações em apenas um ano. Esse dado define a nova escala da estratégia de conservação em Washington. Por que o Estado decidiu transformar antigas pragas em ferramentas de gestão ambiental? A lógica anterior sugeria apenas o controle populacional, mas, ao invés de suprimir os instintos dos animais, os engenheiros decidiram canalizar essa energia construtiva para a recuperação natural. Pode-se notar como a reputação desses arquitetos da natureza muda radicalmente entre as comunidades locais. Antigamente, os castores eram vistos apenas como causadores de problemas que cortavam árvores, alagavam quintais e danificavam diques. À primeira vista, a erradicação parecia a única via para proteger propriedades, mas na prática, isso empurrou a espécie à beira da extinção em muitos estados, confinando populações a pequenos bolsões em áreas úmidas remotas. Programas técnicos como o Metal Beaver Project e a Tulip Beaver Initiative atuam agora como equipes de reconstrução de ecossistemas, respondendo a chamados sobre animais incômodos. Eles realizam a captura humanitária e executam exames de saúde rigorosos antes do transporte. Mas isso é apenas o começo. O destino são bacias hidrográficas esgotadas, onde a capacidade de represar água é o recurso mais valioso. Vê-se como a introdução dos animais altera fisicamente a dinâmica dos cursos d'água. Mais de 150 traslados, apenas em 2023, resultaram na criação de dezenas de novos complexos de barragens. As estruturas diminuem a velocidade da corrente, adicionam sombra e reduzem a temperatura da água. Depois, fica mais complexo. Essas mudanças ambientais reabrem corredores de migração perdidos para salmões juvenis. A câmera desliza sobre os novos habitats, revelando locais onde bacias antes condenadas finalmente têm a chance de recuperar seus ritmos vitais. 3 séculos foi a duração exata em que o subpelo ultrafino impulsionou uma caça frenética para satisfazer a demanda europeia por chapéus de feltro. Dezenas de milhões de castores foram varridos da América do Norte, transformados em uma das mercadorias de luxo mais cobiçadas da história. Poucas pessoas percebem que a jornada de renascimento desta espécie começou justamente com essa tragédia industrial, porque uma única pele carregava valor suficiente para quase apagar uma espécie inteira do mapa. Aparentemente,
era apenas uma questão de moda passageira ou status social. Mas a resposta reside na complexidade brutal do processamento dentro do curtume, onde cada pele seca é recebida e tratada como uma commodity insubstituível. Cada peça individual recebe um código de identificação, composto por pequenos furos perfurados, garantindo o rastreamento preciso de cada fornecedor através da linha de produção. Imediatamente após a marcação, as peles são movidas para um tanque de reidratação industrial. Uma solução de água salgada misturada com produtos químicos especializados restaura a umidade original, ao longo de mais de 12 horas de imersão contínua. Mas isso é apenas o começo de uma sequência meticulosa. O processo transformará o couro cru e áspero em um material durável de alta qualidade. Estas peles recém-reidratadas avançam para um estágio que exige precisão absoluta no manuseio físico. Elas são dobradas sobre uma viga de madeira ou alimentadas em uma máquina especializada para amaciar cada fibra. O objetivo é abrir a estrutura da derme e permitir que o couro volte a respirar. Isso determina se as soluções de tratamento penetrarão profundamente o suficiente nas etapas seguintes. Logo depois, o curtidor começa a limpar a pele, raspando a primeira camada espessa de tecido para remover o material grosseiro e criar uma superfície perfeitamente uniforme, precisa até o milímetro. A pele é então colocada em um segundo banho de imersão total. Desta vez, utiliza-se uma solução desengordurante cuidadosamente calibrada, forte o suficiente para remover todos os óleos naturais sem danificar os folículos capilares sensíveis, porque até mesmo a menor quantidade de gordura residual pode fazer o couro apodrecer ou descolorir com o tempo. Uma vez levantada do tanque, a pele é descarnada novamente, afinando áreas densas como os ombros e a cauda. Esta é uma etapa crítica que define a suavidade, durabilidade e a coloração impecável do couro acabado. A pele afinada agora entra no estágio mais delicado de todo o processo de transformação. Depois, fica mais complexo. Para remover os pelos de guarda e criar o castor tosquiado, o curtidor imerge a pele em uma solução especialmente formulada que solta apenas as raízes dos pelos de guarda, sem tocar no subpelo ultrafino logo abaixo. Essa é uma proporção química que deve ser perfeitamente exata. Quando a pele atinge o nível ideal de abertura, ela é colocada sobre uma viga de trabalho. Vê-se como cada pelo de guarda e pelo juvenil é cuidadosamente raspado da superfície manualmente. À primeira vista, a depilação parece um processo simples de limpeza, mas na prática é um jogo de alto risco financeiro. Um movimento errado, um único pelo quebrado, e a pele inteira instantaneamente se torna um refúgio sem valor, representando uma perda de milhares de dólares em segundos. A precisão alcançada durante a fase de depilação limpa o caminho para o acabamento estrutural do couro. A pele é colocada em uma solução de picles para apertar o grão e travar as raízes do subpelo no lugar, sendo então raspada novamente até atingir a espessura exata exigida pelo cliente. Trabalhadores movem o material para a fase de curtimento úmido, estabilizando as fibras antes da secagem e do revolvimento mecânico. Pode-se notar o som das peles batendo dentro do tambor rotativo, onde ciclos poderosos quebram a rigidez das fibras, criando a suavidade e o caimento característicos. A pele é então esticada para abrir o grão e prepará-la para receber os óleos de curtimento. Com a estrutura do couro totalmente aberta, o material entra no estágio que lhe confere o acabamento refinado de um produto premium. E isso ainda não é o limite do tratamento. Uma camada de óleo de curtimento é aplicada uniformemente e pressionada profundamente na fibra, usando uma máquina de batimento especializada, restaurando a flexibilidade natural, o brilho e a durabilidade da pele. Para pedidos de castor tosquiado, o aparador guia a pele através de lâminas de precisão
para ajustar o comprimento e a direção do pelo de acordo com o design pretendido. Finalmente, a pele é branqueada, limpa e revolvida por horas, atingindo a suavidade, lisura e brilho necessários antes de seguir para a oficina de moda. Duas características, suavidade e brilho intenso, são rigorosamente preparadas antes que o material siga para a oficina de moda. Entre as represas e os riachos revitalizados, os castores provam que a natureza guarda segredos técnicos que nunca compreendemos totalmente. Por que a intervenção deles é tão decisiva para a hidrologia? Aparentemente, eles apenas empilham madeira nos rios, mas essas barreiras despertam ecossistemas inteiros, restaurando vias fluviais que estavam desaparecendo. Mas isso é apenas o começo da recuperação biológica. Cada mordida nos troncos e cada surto de água redirecionada injetam nova vida no vale. Pode-se notar como a vegetação ribeirinha sobe novamente após anos de seca. Vê-se que pássaros retornam e peixes encontram abrigo nas águas calmas. À primeira vista, é difícil crer na força de uma criatura tão pequena, mas na prática, ela remodela o destino físico da paisagem. O ambiente natural ganha estabilidade para o futuro.